Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos na página 103 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no início do capítulo Nuvens de Tormenta. A palavra fustigante de João, e mais ainda o seu exemplo, não menos enérgicos, deviam acabar necessariamente por exercer sobre a sociedade bizantina um efeito semelhante a de um revulsivo sobre um organismo enfermo. Como esse organismo estava demasiado enfermo, a reação não podia deixar de manifestar-se de maneira violenta e dolorosa. Quando Crisóstomo fora nomeado bispo de Constantinopla, acontecera o que sempre aconteceu. É lei geral que a novidade alimenta o entusiasmo, e os bizantinos, sensíveis e ávidos de surpresa, tinham imaginado que lhes entrava pelas portas adentro um sofista como os outros, mas dotado de faculdades excepcionais. Esperavam belezas inauditas nos ritos litúrgicos, emoções novas, que as dançarinas ou os artistas cômicos já não eram capazes de proporcionar. Bem grande deve ter sido a sua desilusão ao perceberem que aquele orador não se limitava a afagar os neurônios em que se saboreia o prazer artístico. Enquanto uns se submetiam à fé apaixonada que João lhes anunciava, outros se rebelavam contra ela e iam se fazendo inimigos apaixonados da sua pessoa. Tal como a vinda do Messias ao mundo, a pregação de João era um sinal de contradição. Quem tinha de ser inimigo por natureza eram os pagãos, que, não convém esquecê-lo, ainda constituíam maioria em Constantinopla e ocupavam muitos cargos importantes no mundo oficial. Aferrado às velhas tradições, imbuídos desse desprezo característico das pessoas mais velhas pelas mudanças sociais que não se enquadram na sua lógica, devoravam num amargo silêncio os contínuos avanços do cristianismo. Então aqui uma descrição muito realista, né, do padre Félix, e muito perspicaz, né, do padre Félix, a respeito da chegada de João a Constantinopla, né? Curioso, né? Muito curioso. Vejam que nada muda, né? Nada muda. Não há nada de novo sob o sol, né? Essa reação é hoje a mesma de todos nós a respeito de
de algum personagem que surge por aí, né? Hoje surgem personagens, não nas dioceses, né? Mas nos canais, né? Nas redes sociais, e todo mundo fica absolutamente impressionado e cativado. E aqui uma observação importante, né? No último parágrafo, é que os pagãos, né, eram maioria, estavam espalhados por todos os lugares, em altos cargos, né? Hoje também, né? Por outro lado, sem falar dos arianos, contra os quais João disparava homilia sobre homilia. Também no seio da própria comunidade cristã iam surgindo elementos inquietos, cada vez mais dominados por um descontentamento que acabaria por converter-se em hostilidade. Entre eles, temos de contar, em primeiro lugar, os clérigos, que se negavam a aceitar os cânones da disciplina sacerdotal. Em Antioquia, João provavelmente não lhes perturbaria o sono, pois não tinha autoridade sobre eles. Antioquia, ele não era nada, né? Mas em Constantinopla era bispo e tinha consciência mais desperta e mais inquieta possível acerca das responsabilidades de seu ofício. Essa flora de clérigos de vida pouco edificante havia pululado graças à política de laissez-faire do velho Nectário, o bispo anterior, pois o prelado preferia ocupar-se da aquisição de alguma tapeçaria preciosa ou da preparação de um banquete a sofrer enxaquecas por causa do dever. Esse passado de desleixos e abandonos não facilitava de maneira alguma o trabalho de João. Fora do mundo católico e dentro do mundo católico, o bispo João estava enfrentando as dificuldades, né? Um dos abusos que se haviam insinuado entre o clero, a ponto de preocupar muito seriamente aqueles que estimavam o bom nome do sacerdócio, era a adoção das assim chamadas irmãs espirituais. Essa expressão está entre aspas aqui, né? Ou agapetas, da palavra ágape, que quer dizer amor de Deus, caridade, em contraposição a eros, que designa o amor terreno. Era um meio de eludir a austera lei do celibato, tão arraigada no coração da igreja, sem, por outro lado, cair no opróbrio público do concubinato. Bastava que esta ou aquela jovem ficasse órfã, ou na posse de uma boa herança, ou que uma viúva se encontrasse em situação semelhante, e lá aparecia solícito o clérigo, com aparências de pura caridade, oferecendo seus serviços como intendente ou administrador, e acabando por conviver em doce e amigável intimidade com a afortunada. Então, imagina, né, que isso... nós estamos aqui no século, entre o século III e o século IV. Por mais que esses intendentes improvisados afirmassem a todas as horas a pureza e a inocência das suas relações, a gente torcia o nariz,
incrédula, com essa lógica própria do homem comum, que tantas vezes acerta sem necessidade de provas. O resultado era que a boa fama do sacerdócio se ressentia de uma forma deprimente. O mal já tinha avançado tanto que João, além de tomar as medidas disciplinares, teve de escrever 2 tratados que intitulou sobre as coabitações suspeitas. Então, o clérigo passava a viver na casa da viúva, né? Ou da donzela, né? Vejamos uma amostra do vigor e da graça com que enfrenta o pretexto da caridade. Caridade aqui entre aspas. Vamos ver as palavras de João aqui, né? Essas donzelas, dizem-nos, estão sem apoio e sem família, e necessitam de alguém que seja o seu defensor, o seu tutor. Miserável desculpa que deveria deixar-vos ruborizados. Como? Falais de protegê-las, e o que fazeis é criar-lhes perigo. Bela posição para um eclesiástico, ser o ecônomo de uma mulher e aspirar a fazer fortuna, quando somente deveria aspirar à renúncia e à pobreza. Se é verdade que só vos move a compaixão, que só vos inspira a caridade, vou dar-vos um meio de satisfazer esses sentimentos. Meio que está livre de censuras e cheio de méritos. Há mulheres, e muitas, que perderam a vista, que estão esmagadas pela velhice, que se veem acometidas de inúmeras doenças e se encontram na miséria, que é a pior de todas as enfermidades. Informai-vos sobre elas e acudi-lhes. Que digo? Não vos custará nada dar com elas. Estão à vista de todos nós, ansiosas por agarrar qualquer mão que se lhes estenda. Se tendes fortuna, gastai-a em favor delas. Se sois robustos, ajudai-as com vosso trabalho. Necessitam de um lugar onde abrigar-se, de medicamentos e de vestes, de um leito e de alimentos suficientes. Mesmo que não houvesse mais do que 10 destas, não seriam poucas para exerceres a vossa caridade. Mas são muitos milhares nessa cidade. Então ele está falando aqui para os padres, né? Para os padres. São estas as que têm direito à vossa piedade. Mas se estas infelizes não vos inspiram senão horror, se não ides em busca senão das jovens e formosas, não revistais de pretextos falazes essa sedução culposa, porque podeis enganar os homens, mas não podereis enganar nem corromper o tribunal de Deus. Fecha aspas aqui para São João Crisóstomo, né? Então, essa é uma fala que ele dirige diretamente aos padres, né? Da região dele, provavelmente, né? Que está sobre o poder dele, né? Em torno das virgens e dos sacerdotes que tinham tido que separar-se a contragosto, e dos sacerdotes que o santo expulsara dos quadros da igreja por não terem querido submeter-se à sua ordem formal,
criou-se um primeiro núcleo de resistência a João. A eles somaram-se também os monges que haviam fugido dos seus conventos e cuja vocação, se é que alguma vez a tinham tido, acabara por evaporar-se ao contato com os ares do século. Esses ex-cenobitas punham a render o seu venerável aspecto de ascetas, fazendo-se alimentar pelos ricos e recebendo dinheiro de mãos brancas, expressão entre aspas. O impetuoso zelo do prelado também não lhes dava tréguas, admoestando-os a retornar às suas celas. Veja, ele próprio, né? O cenobita e eremita, vendo essas cenas de ex-monges, né? Ex-cenobitas. O primeiro que merece mencionar-se chamava-se Acácio de Bereia. Tinha sido ele quem levara ao Papa a primeira mensagem de João, logo após a sagração episcopal, e contava-se, então, entre os mais fervorosos partidários do santo. Então, Acácio de Bereia, né? Algum tempo depois, encontrando-se em Constantinopla, João convidara-o a residir no palácio episcopal enquanto durasse a sua estada na cidade. Que honra para um velho bispo de província! Acácio aceitou imediatamente o convite, encantado com a distinção que lhe era feita. Mas quando foi conduzido a um quarto que se assemelhava em tudo ao do patriarca, paredes nuas, leito de tábuas e um simples cobertor, pensou que João se divertia às suas custas, oferecendo-lhe o alojamento dos criados. Abandonou imediatamente o palácio episcopal, transpirando indignação por todos os poros. E não houve quem conseguisse convencê-lo de que o santo dormia nessas mesmas condições. Desse momento em diante, transformou-se em inimigo mortal de Crisóstomo. Veja como é fácil arrumar um inimigo, né? Ele só admitia, o nosso amigo aqui, Acácio de Bereia, né? Só admitia que era de fato uma distinção o convite do bispo para que ele morasse na casa episcopal, né? Se ela fosse como na imaginação dele, e como já tinha sido com o bispo anterior, o Nectário, né? Luxuosa, né? Confortável, com camas maravilhosas, com criados, enfim, com luxo, né? Então, a casa episcopal era um palácio luxuoso, por isso que ele se sentiu então atraído para ir morar lá. Quando ele viu que não era, aí ele se tornou um inimigo de São João. Veja como é fácil, né? Arrumar inimigo, né? Com esses homens já perdidos, né? O segundo mentor das intrigas que acabariam por conduzir João ao deserto e ao túmulo era Severiano de Gábala, bispo da Frígia, antioquenho como João. Então veja bem, nós estamos falando de inimigos internos, né? Nós não estamos falando de inimigos externos.
vamos falar de inimigos externos aqui, mas o que eu estou dizendo é que a coisa partiu de dentro da igreja, né? Que depois, então, teve os aliados externos, né? Então, vamos lá. O bispo da Frígia, né? Severiano de Gábala, ambicioso e inteligente, com bons dotes de orador e um faro excelente para descobrir situações em que pudesse sobressair, apareceu em Constantinopla e insinuou-se nas boas graças do Cândido João, que lhe confiou o encargo de pregar na catedral enquanto se encontrava ausente em Éfeso. Lembra que ele foi lá para Éfeso, né? Resolver a situação de lá, né? Também do clero, né? Trocou bispo, trocou padre, enfim. Era a oportunidade que Severiano esperava. Começou imediatamente a intrigar contra o patriarca e a conquistar a simpatia da corte, principalmente a de Eudóxia, de quem se tornou confidente. Quando o santo retornou e lhe pediu que voltasse à sua diocese, deparou com uma resistência irredutível por parte do palácio real, né? João caiu das nuvens, mas o mal estava feito. Então, Eudóxia, o Severiano de Gábala, se tornou confidente de Eudóxia. Veja, ele não se tornou confessor de Eudóxia, que era razoável até de acontecer, né? Um padre, um bispo, né? Estando em Constantinopla, se tornasse confessor da... Não, se tornou confidente. Confessor não podia não podia ser, porque também a Eudóxia não era católica. Mas, enfim, confidente. Imagina o que os dois conversavam, né? Então, o João chegou e falou, agora você volta, né? Que você é bispo da Frígia, você volta para sua diocese, né? E aí a Eudóxia não gostou desse negócio não, né? Então esse é o segundo indivíduo, né? Também merece mencionar-se Antíoco de Ptolemaida, bispo auxiliar de João, que junto com o Severiano preferia as ricas mesas e a amena conversa das casas aristocráticas à severa disciplina do palácio episcopal. Antíoco e tu, dissera o santo a Severiano, levais vida de parasitas e aduladores. Acabastes por converter-vos em fábula da cidade e ensinastes uma verdadeira comédia. As palavras de João para o Severiano, né? Se a mesa de Jezabel é também de Deus, comei ali, até vomitardes. Fecha aspas aqui para as palavras de João, né? Por fim, entre os conspiradores, contava-se também Isaac Cirino, bispo de Calcedônia, mortalmente invejoso da glória ofuscante do seu vizinho episcopal. Então veja as paixões baixíssimas, que moviam esses inimigos internos de João, né?
Então, vamos lembrar aqui, né? O primeiro inimigo que o padre Félix menciona aqui é o Acácio de Bereia, certo? Então, o Acácio de Bereia, ele era tão próximo de São João que, quando ele tomou posse lá em Constantinopla, a primeira coisa que ele fez foi uma carta ao Papa, né? E quem levou essa carta foi Acácio de Bereia, aquele que foi foi oferecido ao Palácio Episcopal para ele morar, e depois ele se transformou em inimigo por causa dos aposentos, né, que ele recebeu lá. O segundo era bispo, e o terceiro também bispo, né, o Severiano de Gábala e o Antíoco de Ptolomaida, 2 bispos, certo? Então, esses são os focos internos de resistência, né? Vamos ver agora. O segundo foco da resistência encontrava-se no interior do palácio e era composto de um grupo de damas da alta sociedade. Depois do afastamento de Eutrópio, Eudóxia chamara a si na prática a gestão dos negócios do império, no que era assistida por 3 amigas. Então, veja, o Arcádio ele já estava completamente anulado, né, por Eudóxio, inclusive na gestão dos negócios do império, tá certo? Então, a Eudóxia era ajudada, então, assistida, então, por 3 amigas. Marsa, mãe adotiva da imperatriz, Castrícia, viúva do senador Saturnino, que vimos entregar-se voluntariamente às mãos de Gainas, e Eugráfia. Marsa, Castrícia e Eugráfia. No início do episcopado de João, as damas palacianas ocupavam a primeira fila na igreja, como correspondia à sua elevada posição. Talvez por isso se tivesse sentido fustigadas com maior força pela eloquência do patriarca, que, como vimos, não poupava alusões aos costumes dessas senhoras. Eugráfia, a mais velha, que segundo Paládio, abre aspas, se adornava como um ídolo egípcio, fecha aspas, tivera de amargar algumas repreensões inconfundíveis. Vamos ver uma delas aqui, nas aspas aqui para o bispo de Constantinopla, né? Abre aspas. Por que quereis obrigar o vosso corpo a rejuvenescer, quando não pode fazê-lo? Adornais as vossas frontes com cachos de cabelo à moda das prostitutas, para enganar aqueles que vos veem. Mas acreditai-me, quanto mais procurais dissimulá-las, mais se veem as vossas rugas. Fecha aspas. Imagina, não é? Como pode ter recebido uma mulher vaidosa, né, mundana, já velha, sabendo das suas rugas, né? Como pode tê-las recebido essas palavras, né? Que mulher poderia perdoar semelhantes injúrias? Seria supérfluo enumerar aqui as alusões
aos decotes e vestidos, ao luxo inútil em que viviam essas matronas. Abre aspas. Tanto amais os vossos excrementos que os guardais em objetos de prata? Frase entre aspas aqui, que é do próprio João, né? Aos brandos leitos de tapeçaria persas e indianas, sobre os quais passavam a maior parte da vida, recostadas entre o odor das rosas e o fundo dos narguilés, abanadas com leques de seda por jovens escravas e trazendo os pés nus, carregados de joia e perfumados com essências. Isso era a vida das matronas, né? É compreensível que, vendo-se assim retratadas pelo bispo, não sentissem muitos desejos de aplaudi-las. Então, quando a gente vê, né, os padres chamarem atenção para a modéstia na igreja, hoje, a gente pensa que isso é novidade, né? Que é só uma degradação da nossa sociedade, né? Então a gente vê a mesma coisa sendo feita por São João Crisóstomo aqui na sua igreja de Constantinopla do século III. Então, o segundo foco, então, era essas matronas, né? Por fim, o terceiro foco de resistência entre os cristãos eram os ricos. Abre aspas. Muitos me recriminam, afirma João numa homilia, porque passo todo o tempo a atacar os ricos. Não o nego. Mas é que eles também não me dão tréguas nos seus ataques contra os pobres. Um rico não tem nada enquanto não possui tudo. Um rico não é um homem, e o seu rosto confirma a bestialidade da sua natureza. Até os animais são menos impiedosos e as suas garras menos cortantes. Fecha aspas. Os destinatários dessas palavras eram os grandes proprietários enriquecidos à força de imposturas e de brutalidades. Os pródigos que gastavam milhões de sestércios numa única noite de orgia. Os caracteres desumanos que não hesitavam em aceitar como escravos os filhos de um devedor insolvente que os oferecia em pagamento. Os boa-vidas obcecados com luxo. E, por último, os imperadores que resumiam toda a decadência e todos os vícios da época. De nada adiantava que o pregador atenuasse o que havia de excessivamente ferino nas suas apóstrofes, mostrando-lhes que buscava apenas o seu próprio bem. Abre aspas. Os ricos são os meus filhos e os pobres são também os meus filhos. Arranco-te da avareza, faço-te simpático a todos e asseguro-te o reino dos céus. Eu te amo. Se não te amasse, por acaso te falaria do teu vício? Desejo a tua salvação, sou o teu médico. Não temos senão uma coisa, o pecado. Fecha aspas. Em pouco tempo, os que se sentiam visados deixaram de assistir às suas homilias, buscando entre os bispos e sacerdotes descontentes, conselheiros mais complacentes que lhes afagassem a consciência.
De todos esses elementos, havia se formado, pois, uma furiosa corrente oposicionista que a seu tempo haveria de erguer-se contra João. Bastava para isso que surgisse um homem audaz e sem escrúpulos, que polarizasse e organizasse toda essa hostilidade difusa. E este homem seria Teófilo, o patriarca de Alexandria, que era um patriarcado que era importante, assim como o de Constantinopla, né? Então, aqui a gente vê em torno de João, né, se aglutinando todos os tipos de homens e mulheres, né, que se sentiam ofendidos ou pelo comportamento de São João, né, da pobreza do seu palácio episcopal, das cobranças que ele fazia na mesma direção aos seus padres, né? Se ressentiam das palavras dele nas homilias, se ressentiam das condenações que ele fazia aos comportamentos, né? Ou seja, todos os inimigos de Cristo, né, se erguiam agora para atacar o nosso São João Crisóstomo, né? Certo? E esse capítulo, que é curtinho, termina aqui, e ele descreve como que nuvens de tormenta, né, como a tormenta então em torno de São João vai se formando, né? E nós vamos ver aqui no próxima leitura como é que o Teófilo, patriarca de Alexandria, vai se insurgir então contra Santo Atanásio e que tipo de gente ele vai usar para isso, né? Tá certo? Eu queria agora ouvir, se houver, os comentários de vocês sobre a leitura que eu acabei de fazer. E aí, professor? Ô, Márcio, Tudo bom? tudo bom? Ontem a minha bateria acabou, fiquei no vácuo. Deixa eu ver, né? Ele vai acabar conseguindo inimizades aí, até esse Teófilo aí, pensa bem, Teos Filos, né? Amigo de Deus. Que amigo de Deus, hein? Que beleza. Amigo de Eudóxia. Pois né? É outra tragédia também, né? Pensa bem. Nós temos aí também uma proto-feminista, né? Ou a feminista exerce o poder igual a Constituição, né, diretamente, né, por pressões, por chiliques, por surtos borderlines lá, ou por seus representantes, ou vias indiretas, né? Por manipulações, por joguinhos, por amizades, por influência. As matronas, né, eram proto-feministas, né? A Eudóxia é as matronas. Por isso que quando Deus coloca lá para elas se adequar às diretrizes lá do marido, ele sabia o efeito que isso ia causar, né? Se a pessoa resolvesse pular na frente e achar que ela que tinha de mandar, de desmandar e fazer acontecer, né? Isso mesmo. Bom, mas
eu estava pensando enquanto isso aí, pensa bem, um TL poderia pegar e resolver usar esse discurso como desculpa, usar isso como desculpa para poder usar esse discurso com os ricos, mas na verdade a gente percebe também que o TL. Os TL são igual os comunistas, eles adoram a riqueza. A verdade é isso, eles não incomodam os ricos, eles não dão a mínima para os pobres, mas o objetivo deles é detonar quem está no meio, né? Ou seja, transforma, aquela coisa comunista, né? Transformar a igualdade, né? Transformar quem está na média em pobre e quem for amigo deles em rico, né? Só isso, dividir o mundo entre ricos e pobres. Eles adoram um dinheirinho. Adoram um dinheirinho, exatamente. E não estão nem aí pro pobre. Estão nem aí. São João se preocupa com o pobre, com o bem temporal e espiritual dele. São João se preocupa com o rico também. Já que o bem temporal dele está garantido, então pelo menos com o bem espiritual, né? E com o bem espiritual de todos, né? E aqueles precisarem tiverem necessidade, o bem temporal também. Né? Porque senão o pessoal começa a querer tirar um texto fora do contexto para servir de pretexto para colocar lá no como é que chama aqueles folhetinhos lá de domingo, lá da Missa Nova? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não fala isso não pra mim. Mas era por enquanto era só isso, professor. Obrigado. O domingo. O domingo. Isso também assim, aí ó. Pessoal que ainda tem lembrança do nome disso, eu tenho até articária. No fundinho dele, assim, a gente lia os comentários assim, que coisa podre, eu que... Padre Nilo não sei das quantas, padre Beto. Nossa Senhora, eu escrevi muito sobre isso no blog, meu Deus. A gente vê, né, baseado nas descrições do autor aqui, né, Padre Félix, que essas figuras individuais, elas hoje não só nos lembram figuras individuais que nós ainda nos confrontamos hoje dentro da igreja, né, como instituições que encarnam essas figuras individuais, né? Como o Márcio lembrou, né? Da TL aqui, né? Por exemplo, essas mulheres que se sentavam na primeira fila da igreja de São João, hoje, né? São provavelmente o equivalente às mulheres que sobem nos altares e mandam no padre e fazem tudo lá naquele negócio, que dão a comunhão, enfim, a gente não é inevitável que a gente pense que o desejo dessas mulheres era de protagonismo dentro da igreja, na época. Porque se iam à igreja e sentavam na primeira fila, é porque eram católicas, pelo menos nominais. E elas são as mesmas. O impulso é o mesmo, o impulso humano é o mesmo, né? E essas figuras desses bispos traidores, desses bispos que se voltam contra São João, são exatamente todos os bispos do mundo que se voltam contra o Concílio de Trento, contra a disciplina, contra a igreja tradicional. É exatamente o horror desses bispos a São João é o mesmo horror que os modernistas têm aos tradicionais, ao Concílio de Trento. É o mesmo horror que o Concílio Vaticano II tem do Concílio de Trento. O fundo
a reação de fundo é a mesma, né? O que esse cara está falando em disciplina? Esse cara está fazendo... Enfim, vamos liberar geral, né? É claro que as coisas não eram tão claras assim no século IV, mas o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo, né? Lá nós vamos ver o que vai acontecer com João, né? Vai ser desterrado, etc. Mas o que aconteceu com os bispos tradicionais na nossa época? Foram desterrados, né? Desapareceram, tá certo? Da nossa vista, né? Então, nada, essas reações contra Deus, a reação da natureza humana contra Deus, ela se expressa sempre mais ou menos da mesma forma. Porque não tem outra forma de você rejeitar Deus. Tá certo? Você tem que sempre rejeitar Deus em nome das suas baixas paixões humanas. As pessoas rejeitam Deus para pecar. Com consciência tranquila. E os pecados do homem são sempre em torno dos 7 pecados capitais. Não tem jeito de ter novidades nesse assunto, né? Então, enfim, as figuras são as mesmas, né? A diferença é que naquela época eram indivíduos que poderiam até se ajuntarem contra alguém, né, como eles vão juntar-se aqui contra São João, mas não era um movimento, uma instituição, eles não tinham uma doutrina, né? É que todos esses movimentos, na nossa época, principalmente depois do Vaticano II, se transfiguraram em doutrina. Este é que é o problema, né? Por isso que São Pio X falava que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Mais do que isso, é a síntese transformada em doutrina. E aí, a coisa, enfim, é muito pior, né? Mas eu tô falando e eu queria ouvir vocês. Professor. Sim, Cristina. Ontem eu li uma pessoa escreveu frases do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II, dizendo que os dois afirmaram que a teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos. É porque eles eram contra o comunismo, né? E ao mesmo tempo não se viam como... Não viam problema no modernismo. Exatamente, porque o problema é o comunismo. Não é a doutrina. Mas assim, eu fico assim, gente, até quando? Porque realmente a teologia da libertação é bem isso, né? Que é essa enganação. Ontem eu estava ouvindo também uma entrevista com aquele Renato Reisoltão e o professor Marcelo. Eu ouvi também. Eu achei interessante quando ele está falando que ele conheceu angolanos, aquelas pessoas, né, que moravam na África, e quando o Portugal deu autonomia, aquelas revoltas foram revoltas comunistas, né? Comunistas, né? Foram revoltas comunistas. E aí mata. Da maneira mais cruel possível. Então, assim, a gente não pode deixar de dar relevância ao poder dessas ideias. Agora, dentro da igreja aqui no Brasil, né, primeiro porque a teologia da libertação ela é típica da América Latina. Ela não é de outros. A Europa não viu a cara disso, né? Mas eu falo assim, aqui no Brasil, quem eu vejo ainda lidando, assim, batendo na teologia da libertação, eu acho tão feio, professor,
porque completamente fake. É fake, sabe? A teologia da libertação, ela é um apêndice da heresia geral, global, que é o modernismo. Eu imagino assim, Bento XVI e João Paulo II, eles não viam problema em ser o que eles são, o que eles eram, modernistas, né? Não. Ele só não podia ser comunista. Mas é claro que João Paulo II ia bater, porque ele viu o comunismo lá, né? E Bento XVI condenou mesmo. Ele perseguiu as pessoas, né? Mas. O que me assusta é falar assim, a maior heresia de todos os tempos. Não, eu falei, gente, esse brasileiro, né? Acho que é brasileiro que não quer enxergar o problema da igreja. A gente vai ficando sempre cansado de ver tanta desinformação e tanta gente. Como o senhor disse, essas senhoras que ficam no altar. Eu gosto de usar uma expressão antiga, que é assim, fica no altar das igrejas cebando, né? Eles não ficam cebando aí na frente. Pelo amor de Deus. Elas mandam nas paróquias. Manda. Essas senhoras mandam nas paróquias. O padre não faz nada sem consultá-las. São muito altivas. São. Se sentem assim, muito orgulhosas de estar ali. Eu não sei se eu contei um caso que eu estava numa igreja na fila de confissão e recentemente isso, na fila da confissão, tinha 3 pessoas na frente da gente e a gente fica espaço, né, para não ficar ouvindo um ao outro. E na direção da fila tem uma capelinha do lado do altar, uma igrejinha muito pequenininha que tem aqui perto da minha casa. Pois um rapaz acabou a confissão, foi para dentro da capela. Essa senhora, tinha uma senhora lá, né? Elas estão sempre lá, elas não tá? Ela levantou, foi até a capela, abriu o sacrário e deu comunhão para o rapaz. Isso enquanto o padre estava no confessionário. Que horror, viu, professor? Que privilégio. Que privilégio. Isso aí é o que nós temos para hoje, né? Isso é o arianismo, né? É prático de nós hoje. Primeiro o deslocamento do sacrário, depois essas, enfim, essas coisas. É uma tristeza muito grande esse desrespeito, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, que é assim, né? A gente tem horror de mudar de vida, assim, né? Nós damos novas interpretações porque a gente quer continuar pecando. A verdade é essa mesmo. Eu estava ouvindo aquela aula do Centon Bosco, uma catequese, e ele falou uma coisa assim, muito simples, não é muito simples, é uma coisa complexa, mas falou da Santíssima Trindade, como assim, Deus projetando-se a si mesmo, ele não poderia ser outro. Ele se contemplando, né, ele não poderia ser outro. Então, Cristo é Deus, porque é ele mesmo projetado, e entre eles o amor que os liga, né? Assim, não foi bem com essas palavras, não. Mas quando a pessoa, às vezes, ela fala de determinada forma, cala dentro da gente uma compreensão assim mais profunda, né? Imediatamente eu lembrei de São João Crisóstomo, desses santos que hoje que a gente tem lido, né, que são tão assim apagados, mas não são bem falados assim, né, que são bem falados. As pessoas esquecem um pouco. Mas esses santos que são mais penitentes e radicais, e são, né, eles admoestam, eles falam. E eu tive uma clareza tão grande assim, gente, por que fazem penitências tão severas? É porque tem uma clareza muito grande do que é Deus se fazer carne. Porque isso é uma coisa terrível, professor.
terrível, assim, é estrondosa demais. Então, assim, quando o moderno, né, o psicólogo, né, os grandes filósofos, os acadêmicos, começam a falar mal da igreja ou falar que quem se penitencia tem problema, quer dizer, quando começa a condenar, olha o pavor dessas pessoas, da verdade, né? De que Deus se fez carne e habitou entre nós. A encarnação é a grande pedra de tropeço. A encarnação é uma coisa impressionante. Por isso que na igreja, ela sempre foi, né? A celebração da encarnação, da 25 de março, né? Sempre foi a segunda festa mais importante da igreja. Em termos assim de... A primeira é sempre a Páscoa, né? E a segunda é a encarnação. A encarnação é uma coisa absolutamente extraordinária, né? Não tem paralelo, né? Deus se encarnando, se fez carne e habitou entre nós, né? Então, essa é o gargalo de todos os inimigos da igreja. O inimigo é contra a encarnação. Contra a encarnação. E por isso que os nossos inimigos atacam o quê? A presença real do Nosso Senhor na hóstia. Que é o símbolo da encarnação, né? Ele não só encarnou, o que é pior para os nossos inimigos, né? Como ele permanece integralmente na hóstia consagrada. É uma coisa apavorante. Aqui o Márcio falando, nas paróquias onde elas entram, elas dominam e expulsam os homens. E ainda há as que desfilam pelos corredores da igreja, esbanjando sensualidade e vontade de brilhar. Isso aí não há... O orgulho leva sempre a esse tipo de coisa, né? A exibição, né? Você está certíssimo. O Felipe está falando aqui, o professor poderia me explicar o termo altivo? Citado pela Cristina, ele tem algo positivo, dependendo do contexto que é. Eu não sei, a Cristina podia te explicar. Eu nem lembro que ela tenha usado esse termo altivo. Altivo a pessoa é totalmente plena de que ela está fazendo a coisa certa. Ela não... Altivez, né? Não é pejorativo ser uma pessoa altiva dentro de um contexto de produção, de ser altiva positiva, né? Mas essas pessoas, o problema é que elas estão num erro tremendo, não enxergam e se sentem plenas daquilo, altivas, né? Elas são altivas perante Deus, esse é que é o problema. E desse jeito, assim, senhoras muito bem tratadas, assim, elas são vaidosas, né? E estilo, assim, bom, cheias de si. O quê? Cheias de si. Isso. Resumiu aí, ó, a palavra, cheias de si. Qual a expressão? Então é isso, Felipe. Então, a Juliana está com a palavra. Levantou a mão. Depois. Levantou a mãozinha. Refletindo nisso aí que a Cristina contou, né, desse relato, assim, que é doído para a gente perceber, mas Nosso Senhor é tão delicado que, assim, ele demonstra para a gente, se a gente tiver, logicamente, o raciocínio e o conhecimento dessa confusão toda, ele demonstra para a gente que a gente não precisa ir lá e fazer brigas e nem se revoltar, porque ele está vendo tudo isso. Então, na delicadeza dele, quando a gente compreende o todo, a gente compreende também que dentro desse contexto da mulher, né, vamos dizer,
da ministra da Eucaristia, ir lá, abrir o sacrário, entregar a comunhão, a gente pode voltar um pouquinho na situação e pensar assim, será que era realmente a presença real? Porque digamos, numa paróquia como esta, tão moderninha, né, tão cheia de preocupações, digamos, com os fiéis, que todos sejam atendidos a contento, o padre também pode estar lá e não ter pronunciado, um padre absolutamente moderninho, e não ter pronunciado a fórmula como deveria. Então, será que essa comunhão também é válida? Aí nosso Senhor nos dá um pouco de alívio nessa dor, né? Assim eu pensei. Então, assim, é uma coisa que a gente se revolta, mas ao mesmo tempo a gente pode dar um passo atrás e falar assim, dentro desse contexto todo errado que é a missa nova, né? Que é a missa nova, que a gente sabe que é uma missa judaizante, que é um erro do começo ao fim, o erro lá na frente, ele pode estar também no fato de que ali não há presença real. Então, eles estão só cumprindo um protocolo. Então, a dor fica amenizada. Não sei se eu me fiz entender. Fez. É verdade, assim. Esse assunto teológico é espinhoso, né? Mas há elementos de raciocínio teológico que fundamenta uma suspeita razoável a respeito da consagração, né? Na missa nova, na fórmula usada, enfim. Mas o que eu acho é o seguinte, essa é uma das coisas, dentre várias, mas talvez a principal, que nós vemos na igreja moderna, que nos entristece profundamente, mas que contra a qual nós não podemos fazer nada. Enfim, podemos evitar o quanto possível participar desses erros, evitar o quanto possível, se é o caso, de participar desses ritos. Mais do que isso, nós não podemos fazer. Enfim, a situação chegou a esse ponto, não pela vontade de Deus, que muitas vezes a gente fala essa besteira, né? A coisa está como está pela vontade de Deus. Não. Chegou a esse ponto pela permissão de Deus, como castigo. Deus permite essas coisas como castigo, né? E, enfim, é muito doloroso são muito dolorosas essas situações, né? Mas a Ana Paula ou o Márcio tá com a mão levantada aí. É o seguinte, professor, sobre a encarnação ser a segunda festa mais importante, e o senhor não gosta muito da palavra imaginário, né? Mas tem um livro que eu li uma vez, que chama Malika, eu não sei se é Malika ou Malika, que Prisioneira do Rei, que se chama. Então é assim, é uma família real. É romance ou fato mesmo? Tá. Mas que eu me lembro, né? Já tem muitos anos que eu li esse livro. Então depois eu vou até olhar se é verídico ou não. Mas a família foi presa porque eles depuseram a família para tomar o poder. E aí a família foi presa num lugar, uma prisão, que era tipo uma masmorra, assim. E aí
Então, estava a família real convivendo com os ratos, tá? Então, às vezes, sabe, professor, para baixar esse nosso orgulho, essa nossa crista alta, que às vezes a gente faz o seguinte, porque a gente sempre quer conformar a verdade à nossa vontade, não é mesmo? E aí a gente acaba fazendo, por falta até de como acessar a grandiosidade de Deus, a gente acaba conformando Nosso Senhor, porque Ele veio a esse mundo, se encarnou, a gente acaba trazendo Nosso Senhor, fazendo de Nosso Senhor a nossa imagem e semelhança. Né? Então, a gente começa a colocar Jesus parecido conosco, a gente esquece que ele não tem pecado, né? Então, assim, e é tão interessante quando a gente pensa quando na transfiguração, naquela passagem da transfiguração, e como que Deus não se revela integralmente aqui, porque senão nós estaríamos irresistivelmente atraídos por ele, né? Ele nos dá essa possibilidade de escolha, né? Mas aí, então, eu costumo usar essa imagem que eu fiquei desse livro, lido há tantos anos atrás, de Nosso Senhor, da realeza dele, no meio desses ratos que somos nós. Para tentar, com isso, me colocar no meu devido lugar. Você está entendendo o que eu quero dizer? É isso mesmo. Você está certíssimo. Porque senão a gente fica achando que a gente é bacana demais, né? Nós somos. Nós e nossa irreverência de sempre. Nós vamos até na missa antiga. Pois é. Isso é... Eu tenho muito medo dessas coisas. Tá doido. Nossa Senhora. Mas quando você estava falando aí, me lembrou, Ana Paula, São Tomás de Aquino, ele fala que a transfiguração não foi milagre. Na transfiguração houve uma interrupção do milagre. O milagre é Nosso Senhor aparecer para nós como um homem simples e normal. Na transfiguração ele levantou. Ele interrompeu o milagre e aí os apóstolos viram ele como ele realmente era. Bonito isso, né? Porque a gente fala, a transfiguração foi um milagre. São Tomás fala, não, a transfiguração foi uma interrupção do milagre. Né? Deixa eu... Aqui, o Felipe está falando assim, tinha um bispo aqui na Arquidiocese de Lorena, São Paulo, que foi amigo de colégio do meu avô materno. E em uma ocasião fui com minha mãe fazer uma visita a ele. A primeira palavra que ele falou para mim, quando me viu, foi: rapaz altivo. Eu tinha uns 20 anos. Nunca entendi. Agora entendi, eu era mesmo cheio. Exatamente. Márcio, criamos uma divindade à nossa própria imagem e semelhança e adoramos-la, exigindo dos outros a mesma insensação, a mesma adoração. Nós gostamos que as pessoas nos adorem, né? Sempre, né? Isso aí é o orgulho, né? O orgulho, ele está sempre... enfim, esse é o pecado de Lúcifer, né? É um pecado que é puramente espiritual, né? Infelizmente. Gosto de pensar que quando há proeminência humana, Nosso Senhor se afasta. Onde ele não pode brilhar como deve, ele deixa que os homens brilhem. Permissão. Pois é. Mas, na verdade, assim, é isso que ele faz, né? E ele se afastou, né? Eu gosto de pensar, tá, entre aspas, você sabe por quê, né? Acho que vocês perceberam. Não gosto de pensar,
que o inferno tá vazio. Sim. Ou seja, a minha opinião, nada. É a mesma eu gosto de pensar, é ótimo. Mas gosto de pensar. ele se afasta mesmo, né? Quando comunidades, países, né, se declaram contra Deus, ele aceita, né? Ele aceita e se afasta, né? A França fez isso, né? Na Revolução Francesa, e ele se afastou de lá, né? E quando ele se afastou, ele permitiu que tudo o que está acontecendo hoje na França acontecesse, né? E na Europa, de um modo geral, né? Se afastou dele, que era a terra dele, era o solo dele, né? E hoje a Europa acabou, né? Enfim, acabou não só moralmente, a gente fala acabou, mas assim, não há mais a possibilidade nenhuma da Europa se recuperar economicamente, né? Não há assim. Agora, daqui para frente só para trás mesmo, não tem jeito. Mas Cristina levantou a mão, depois a Juliana. Ô, professor, eu voltando aqui na questão da igrejinha, essa avaliação, né, de que Deus permite, né, Deus permitiu o que aconteceu com a igreja, e a Juliana falou na validade, né, dessa consagração, e eu, de certa forma, eu acho que eu pacifiquei um pouco isso dentro de mim, professor. Não teologicamente, porque eu não tenho a menor capacidade para isso. Não, também não. Mas, e também não de forma absoluta, de pensar assim que tudo que está acontecendo na igreja é válido, é correto. Não é nada disso. Mas, de tanto eu ouvir sede vacantista, e o Renato fica aqui me enchendo a paciência, fala, para com esse negócio, vai acabar. Eu adoro ouvir o contraditório, sabe, professor? Eu gosto de ouvir o acento assim, objetivo das coisas como elas são. E os sede-vacantistas, eles costumam falar de maneira muito precisa sobre os problemas. Eles não têm pejo na língua, Não. porque eles já saíram de alguma subordinação. E vendo isso e vendo os problemas que a gente observa que tem, eu pensei assim, eu cheguei num ponto de pensar assim, se você questiona uma coisa, você questiona outra, e chega a esse ponto de que porque o padre, já ouvi isso várias vezes, de que o padre, o que vale é a intenção dele. Bom, se o padre consagra, mas não é válido, aí você pergunta, e o sacerdócio dele é válido? Se o sacerdócio dele não é válido, é o que os sede-vacantistas dizem, né, porque eles não foram consagrados por bispos de linhagem adequada. Então, assim, você acaba por anular a igreja inteira, não é? E então, a conclusão que eu cheguei é assim, essa questão extrapola a minha capacidade. E se Deus permitiu isso, não é possível que há 50 anos estão os católicos aí desprovidos, não é? Porque, vamos colocar assim, né? A missa tradicional, ela vem ressurgindo, mas ela andou desaparecida. Hoje a gente, quase que em cada cidade, tem, nem que seja numa cidade próxima, uma possibilidade de viagem e tudo mais. Então, assim, por uma questão de não conseguir ter um panorama, porque quando você faz uma afirmação assim, taxativa, você tem que escalar com essa afirmação para muitas das áreas. Por isso que essa é perigosa. É perigoso. E, no final das contas, a minha visão assim, muito clara do sede-vacantismo continua sendo o problema da desobediência.
não essa boboca, essa coisa boba que tudo que é católico conservador fala, né? Você fala uma coisa assim, você aponta que Bento XVI era hegeliano, aparece um e fala, eu não posso falar mal do Papa, como se você estivesse falando. Ele assumia que ele era. E isso está sendo desobediente, quer dizer, é uma desobediência babaca, que não é nada disso. A desobediência de Lutero, ela tem uma ontologia, que não é essa bobagem de eu vejo o erro de um papa, eu estou desobedecendo. Isso é muito raso, né? É. Essa para mim, é a questão. Agora, lógico, porque é o que eu falo, a gente evita de todas as formas, mas existem algumas circunstâncias que você quando você quer ter uma vida religiosa e há algum impedimento, não é que ter uma vida religiosa, não. Se você é católico, algumas coisas você tem que se submeter, sim, até para quebrar um pouco o próprio capricho, sabe, professor? Agora, só para dar um esclarecimento, que esse padre dessa igrejinha, ele é um padre um pouco diferenciado aqui na minha região, porque ele é frontalmente contra a teologia da libertação. Quer dizer, mas ele, por ser um padre regular, pode ser contra o modernismo da igreja, porque essa igreja que está aí aceita isso. Isso não tem jeito. Agora, por exemplo, ele é um homem extremamente cuidadoso com tudo que faz e com a consagração, mas muito cuidadoso. Daquele tipo assim, que numa igreja pequena, em que frequenta a maioria de pessoas adultas, vai muita criança, mas são adultos. Ele pede silêncio insistentemente, até mesmo no adro da igreja, sabe? Então é aquele tipo de padre que tem uma consciência muito grande. Agora, a nota que eu acho digna é de que, quer ele queira, quer ele não queira, ele tem que se submeter a essas paroquianas. Tem. Hoje não existe mais. Porque ela vai lá no bispo e fala, eu quero outro padre. E ela consegue. Exatamente. E ela consegue. A mulher na igreja se tornou assim, de uma perversão, assim, elas são perversas, não é? Você tem um grupo ali e entre elas também, elas se acotovelam, né? Coisa assim, é impossível, não tem como parar. Tem como parar. Eu posso chegar lá e dar um torra nelas. Como será, Juliana? Não vale a pena. Não vale. Né? Não vale. Assim, o padre não pode fazer isso. Eu que estou no meu lugar de fala, posso chegar lá e falar assim, ô, minha filha, senta aí no seu lugar, fica quieta, para com esse desfile aí, para com esse negócio. Quem é você para pegar aí na Eucaristia? Você vai ter um barulho muito grande, né? E não adianta nada. Tem que engolir mesmo essas coisas. Mas é isso, que vida difícil que a gente anda nela, né? Não tem sentido, não tem saída. Não. É uma tensão permanente e insolúvel. Quem aguentar, aguenta. Quem não aguentar, arruma um jeito, vai pro sede-vacantismo. Porque o sede-vacantismo é uma saída da tensão. O modernismo é a saída da tensão. O ateísmo é a saída da tensão. Então tem vários caminhos. Ou você fica aqui, ou, enfim, você resolve, né? É muito triste. Mas a Juliana levantou a mão. Então, 2 comentários breves. Primeiro, quando o senhor falou da França, o senhor resumiu o que eu quis dizer. Ou seja, Nosso Senhor vê o problema e se afasta. Ele permitiu. Então, isso aí que o senhor falou da França é exatamente o que eu queria falar com relação à percepção do sacrilégio. Né? A gente vê, e Nosso Senhor é quem toma a decisão, né? Ou deixa as coisas correrem para lá. Exato. E a Cristina veio e ponderou perfeitamente. Porque a minha compreensão do todo é muito rasa.
mais rasa do que ela acha que é. Assim, ela falou alguma coisa de rasa aí. A minha não cobre nem o peito do peito. Da Cristina, no mínimo, vai até a cintura. Vai. Então, assim, ela vai no mínimo até a cintura. Porque eu não quero encher a bola da Cristina. Mas, assim, a minha compreensão é bem rasa. Mas a percepção que eu tenho é essa. Então, assim, há anos atrás, tirando todo o aprendizado que eu tive nessa caminhada junto da associação, junto do senhor, de tudo que a gente tem feito, lido, aprendido, eu teria ido lá e a fúria teria chegado aos limites. Aí hoje eu já consigo ver e achar um bálsamo, digamos assim, né? E se Nosso Senhor está permitindo por causa disso, disso e disso. Então, é nesse sentido. Então, quando o senhor falou da França, é esse afastamento, é essa, né, a permissão do Nosso Senhor. A permissão e o deixar. E quando eu digo a questão lá da invalidade, né, é só uma suposição para que, na delicadeza de Deus, ele nos apazigue, porque a solução das coisas não estão em nossas mãos. É exatamente isso mesmo. Esse tipo de assunto. Vocês vejam, quando eu li para vocês o livro daquele padre da fraternidade, o Catecismo da Crise, mesmo lá, quando o padre ele toca nesse assunto, né? Ele não tem uma conclusão definitiva, né? A suspeita, a Cristina mencionou a intenção, né? A intenção faz parte das coisas obrigatórias que tem que ter para haver a consagração da hóstia, mas enfim, é um assunto teológico muito complexo, não adianta a gente analisar, porque nós não temos condição. O Márcio falou uma coisa assim, aqui, anteriormente, ele fala assim, nossa preocupação é fazer o que estiver ao nosso alcance, conversão e santificação próprias. O resto a gente não sabe. Não sabe, não tem como saber, e mais ainda, mesmo que soubéssemos, não temos autoridade para tomar nenhuma decisão, né? Então, é isso mesmo, conformidade com a realidade. Ver a realidade, podemos entender, justificar um pouco a realidade, compreender como as coisas chegaram até aqui, mais do que isso não tem jeito, né? Mais do que isso não tem jeito. Então, enfim, mas alguma outra observação? Eu não sei se a Cristina está com a mão levantada desde anteriormente, se ela quer falar. Não, como sempre, professor, eu esqueço de baixar a mão. Então tá bom. Então, mais alguma observação, gente? Então, Deus lhes pague presença, paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, segunda, né? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.